Olá amigos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo. Aqui estamos nós num dia cheio de sol. Eu estou a gravar isto no dia 3 de fevereiro, ou seja, hoje é segunda-feira, ou seja, 2 dias antes disto ser lançado, e está um tempo fenomenal, estão 20 graus, está muito sol, céu limpo, como já não estava, aliás, há muitas semanas. E vocês sabem que eu adoro a chuva, mas também adoro o sol, e confesso que já tinha algumas saudades dos dias assim iluminados, e portanto hoje estou bastante bem disposta. Hoje comecei o dia bastante cedo, fui até Algés para levar o Zombie ao veterinário, fui finalmente tosquiá-lo. Já andava à procura de um sítio que eu tosquiasse com sedação há imenso tempo e não conseguia encontrar, e entretanto lá encontrei. Para quem estiver interessado, chama-se Hospital do Gato e fica em Algés, gostei muito mesmo. E pronto, então ele agora está... Primeiro está um pouco estressado porque eles devem-lhe ter lavado o pelo com shampoo, sei lá o que é, e aquilo tem um cheiro super ativo. Então nós já chegámos a casa daqui a bocado há umas 4 ou 5 horas e ele ainda não parou de se lavar para tentar tirar aquele odor que ele não está a gostar muito. Mas pronto, comecei o dia assim, depois voltei para casa, almocei, aproveitei para tomar banho, estava mesmo a precisar. Estão a ver aqueles dias em que vocês estão-se a sentir nojentos? Eu tinha o cabelo todo oleoso, estava mesmo tipo, preciso de me lavar, então fiz isso, tomei um banho mesmo gostoso, despachei-me com calma enquanto estava a ouvir um podcast, mais precisamente o Ar Livre do Salvador Martinha, que eu já não ouvia há imenso tempo. Eu basicamente estou a ouvir episódios do início de novembro ou do final de outubro, é tipo um atraso monumental. Mas antes de começar com as coisinhas que eu quero falar, sim, porque hoje eu tenho temas, isto já não acontecia há algum tempo, mas antes de começar a entrar mesmo na conversa propriamente dita, eu quero só aqui falar sobre uma coisinha muito rápido, que uma rapariga que eu conheci nas tatuagens, foi uma das minhas clientes, das que eu mais gostei, acabei por tatuá-la 2 ou 3 vezes entretanto, foi mesmo daquelas pessoas com quem eu senti uma ligação muito bonita, e pronto, ela entretanto mudou-se para o Porto e há pouco tempo mandou-me uma mensagem direta a dizer que se tinha juntado a um grupo de ativistas ambientais, e pronto, teve-me a explicar mais ou menos no que é que aquilo consistia e a perguntar-me se eu achasse que merecia ou que faria sentido para mencionar este grupo no meu podcast ou no meu canal. E eu, pronto, pedi para ela me explicar um bocadinho mais afincadamente no que é que aquilo consistia, para ter a certeza que não estava aqui a publicitar, entre aspas, um movimento com o qual eu não me identificasse. E pelo que ela me explicou, eu identifico-me bastante com o grupo em si, e acho pertinente eles existirem e estarem a atuar assim na nossa sociedade. Portanto, vou aqui mencionar, este grupo, se não me engano, existe em Porto, Coimbra e Lisboa. Exatamente, tenho aqui, estou a usar os meus apontamentos, Porto, Coimbra e Lisboa, e basicamente o grupo chama-se Extinction Rebellion, que é um movimento ambiental global. E basicamente o intuito deles é usar desobediência civil não violenta para obrigar as ações do governo a tomar medidas em relação à emergência climática. Ou seja, é um grupo ativista que quer fazer com que as grandes corporações ou o Estado em si crie de facto regras e medidas para mudarem isto, porque se nós vamos estar à espera que as coisas mudem sozinhas, não vamos a lado nenhum. E pronto, este grupo existe desde 2018, é bastante recente e surgiu no Reino Unido, e eu acho que tem tentado a ganhar muita força, e basicamente o que eles fazem é, por exemplo, meterem-se em pontes para não deixarem os carros passar, mas nunca utilizam a desobediência utilizam, né? Portanto, tipo, impedir que os carros passem e que a normalidade citadina aconteça, mas não utilizam violência nem nada desse género. É tudo muito à base de incomodar, obviamente, senão não era uma manifestação, e pronto, proclamar que temos realmente que nos mexer em relação às alterações climáticas. E pronto, queria só aqui referir um bocadinho este grupo, porque eu sei que há muitas pessoas que têm interesse em juntar-se em grupos de ativismo, fazer mais ativismo de rua,
e não sabem por onde começar. Eu própria não tenho muitas informações acerca de grupos deste género, portanto fiquei contente em conhecer este Extinction Rebellion. Se vocês estiverem interessados é só procurarem por este nome no Instagram. Começando agora com os temas que me trazem aqui hoje. Eu hoje quero-vos falar, como eu estava a dizer anteriormente, eu ainda agora estava-me a despachar para gravar o podcast e não fazia ideia do que é que iria falar, a verdade é essa. Eu estava a ouvir um episódio do Ar Livre do Salvador Martinha e ele começou a falar sobre apanhados e não sei o quê, e às tantas mencionou um rapaz que é um youtuber que se chama Pierre Zago. Eu durante o episódio todo, o Salvador Martinha, não conseguia perceber que raio de nome é que ele estava a dizer, porque ele dizia muito rápido, tipo Pierre Zago, e não percebia. Depois fui tentar encontrar e encontrei e chama-se Pierre Zago. Ele é um rapaz, pelo sotaque, ele era nitidamente do norte, agora que zona do norte em si, especificamente, não faço a mínima. Porque eu sinceramente nunca tinha ouvido falar dele, nem nunca tinha visto vídeos dele. Eu não sou apreciadora de apanhados, fico sempre muito desconfortável, portanto fujo um bocadinho esse tipo de conteúdos e provavelmente é por isso que o YouTube nem sequer se deu ao trabalho de me recomendar esta pessoa. E o Salvador Martinha estava a falar muito bem dele, a dizer que também não era o maior fã de apanhados, mas que os apanhados deste rapaz eram bastante bem feitos, bastante respeitadores, não ultrapassava aquele limite de quase que humilhar as pessoas para as câmaras. Estão a ver que é uma das coisas que eu mais detesto nos apanhados, e eu então tive curiosidade e fui dar uma espreita dela. Vi alguns vídeos que, sim, apesar de obviamente não ser a minha praia, como eu já vos disse, não adoro este tipo de conteúdo, realmente notou-se um respeito e uma mínima noção dos limites, se bem que eu, como fico um bocado desconfortável, parece-me sempre que ele está a ultrapassar limites, estão a perceber? Porque eu nunca faria tais coisas, então os meus limites são diferentes dos dele, obviamente. E às tantas, nos recomendados apareceu-me outro vídeo dele que se chamava Mulherengo Gentil, uma coisa assim, Mulherengo Gentil ou Mulherengo... acho que era Mulherengo Gentil, agora quase certeza que é isso. Em que basicamente era ele galantear senhoras na rua. E eu fiquei com uma grande... A minha mente ficou um bocado dividida, porque fala-se muito sobre esta questão e já é é um assunto muito batido, e ainda bem, e deve continuar a ser batido até estar resolvido totalmente, que é a questão toda do assédio sexual. E fala-se muito, e os homens têm grandes dúvidas acerca disso, em onde é que está o limite entre um assédio e um elogio sincero. E eu, enquanto estava a ver este vídeo do Pierre Zago, estava-me a debater um pouco sobre isso, porque a personagem dele era um rapaz, estava tipo vestido de calças bege, de fato, estão a ver, um camiseiro azul, depois um boné e uns óculos assim com cara meio de crominho, estão a ver, sem barba, sem nada, logo a dar aquele ar de uma pessoa mais meiga, pelo menos fisicamente. E depois passavam senhoras da rua, normalmente eram senhoras de meia idade ou senhoras mais velhotas mesmo, e ele... pronto, dizia coisas supostamente simpáticas, você é muito bonita, é a coisa mais bonita que já vi hoje, já posso morrer em paz porque já vi a coisa mais bonita do mundo, coisas assim desse género, que obviamente as palavras em si não têm mal absolutamente nenhum, e eu diria que 50% agora só me vem a palavra em inglês, do approach dele, da forma como ele se aproximou das senhoras, que 50% foi de uma forma muito respeitadora e até bonita, deixou as pessoas bem dispostas, contentes por terem sido elogiadas, mas eu diria que outra metade foi um bocadinho mais invasiva e menos correta, e com isto eu não quero dizer que ele é uma má pessoa ou que é machista propositadamente. Isto tem muito a ver com o machismo institucionalizado, e tem piada porque as coisas estão-se a unir todas de uma forma muito engraçada, porque eu, à hora do almoço, estive a ver um vídeo com o Ricardo da Maíra Medeiros, do canal Nunca Te Pedi Nada, que obviamente, vindo dela, é um canal, e os vídeos são todos com um cariz muito, muito feminista e que abordam muito esses temas, e às tantas já estava a ver aquilo com o Ricardo, e o Ricardo estava com muitas dúvidas, porque obviamente um homem sendo criado num mundo em que a maior parte, aliás, eu diria num mundo nitidamente com machismo enraizado, institucionalizado,
surgiu-lhe muitas dúvidas de porque é que isto é um problema, ou mas esta pessoa está sempre a falar mal dos homens, coisas assim do género, que de certa forma faz com que os homens se sintam meio atacados por as mulheres estarem a falar sobre determinadas coisas que eles fazem, muitas das vezes sem o intuito de magoar ou de serem delicados, que nem se apercebem, e que as mulheres estão ali a revoltar-se e dizer que aquilo é um problema e que não pode acontecer. E fico muito feliz por namorar com alguém que já tem muitas noções destes problemas e que é uma pessoa super evoluída e aberta nesse sentido, e fico muito orgulhosa do Ricardo por perceber estas coisas e tentar passar aos amigos deles estes valores que eu e os vídeos que eu lhe vou mostrando e as informações que eu lhe vou dizendo, porque aprendo de outras pessoas, lhe estou a passar. Mas pronto, estávamos a ver sobre isso e a falar sobre esta questão do machismo institucionalizado, que nada mais é que ideais ou expressões na fala, na nossa língua, ou coisas que nós achemos que devem ser de uma determinada forma, porque nos ensinaram assim, do género. A expressão, é sempre a expressão mais que me vem logo à cabeça quando eu quero exemplificar estes assuntos, porque eu acho que é das formas mais simples de explicar isto. Por exemplo, quando alguém é muito medroso ou está sempre de pé atrás, tem medo de fazer certas coisas, diz-se que essa pessoa é um coninhas, ou seja, cona, ou seja, odeio esta palavra, ou seja, vagina de mulher, que é um ser mais fraco, mais medroso e essas cenas todas. E quando alguém é muito corajoso, tem coragem para enfrentar tudo e mais alguma coisa, tem um grande par de tomates, ou seja, testículos, pênis, homem forte, percebem? Isto é um claro exemplo do machismo institucionalizado. São expressões que já não são utilizadas com esse objetivo específico de inferiorizar o outro género, mas que essa intenção está na origem, percebem? E eu acho que é de uma importância extrema as pessoas acordarem e se aperceberem destas coisas, porque só mudando a nossa forma de falar e de nos referirmos às coisas é que as coisas vão mudando também a nível social. E eu lembro-me, uma das coisas que ficou muito marcado na minha memória, antes de eu já estava minimamente dentro e atenta e minimamente cultivada acerca destes problemas do feminismo, machismo, etc. E lembro-me de estar a falar com uma amiga minha que, já não me lembro qual era a situação, e que eu disse, fui mesmo corajosa, tenho ganda par de tomates. E ela virou-se para mim e disse-me, par de tomates não, tens ganda par de ovários. E eu fiquei tipo... Ela disse aquilo meio na brincadeira, meio a corrigir-me, estão a ver? E aquilo fez-me assim um clique qualquer, e eu desde essa altura comecei a tomar muito mais atenção a estas micro-expressõezinhas que nós utilizamos no nosso dia, e há tantas expressões destas aparentemente inofensivas que têm um cariz muito machista por trás, que já está enraizado e institucionalizado. E pronto, entretanto dei uma volta muito grande, mas voltando outra vez à cena do Pierre Zago, e foi por isso que eu comecei a falar sobre machismo institucional, houve certas formas dele se aproximar e de abordar as pessoas. Abordar, é essa a palavra, não é approach, é abordagem. Houve certas formas na abordagem dele que se fosse comigo, no papel daquelas mulheres, eu me sentiria muito desconfortável, muito com medo, diria até. Não que ele tenha dito aquelas coisas muito nojentas que felizmente eu sinto que cada vez as pessoas têm mais cabeça para não dizer, mas houve certas expressões e eu apontei aqui algumas porque achei, para não me esquecer. Imaginem, ele tanto numa abordagem dizia que estou tão contente, já posso morrer em paz porque você é a coisa mais bonita que eu já vi até hoje. E isso fazia as pessoas sorrir, obviamente, as senhoras passavam, ficavam todas sorridentes, agradeciam e continuavam o seu caminho. Como noutras abordagens ele já era capaz de dizer, meu Deus, você é tão apetitosa, você é uma bomba de sensualidade, coisas assim do género. Houve uma em específico que, se fosse comigo, eu ia ficar tipo, mano, cala-te, baza e deixa-me em paz porque tu és assustador. Que era uma senhora que estava sentada à beira-mar, assim parecia um paredão ou assim, e tinha tipo a cabecinha mais alta que o muro, e ele chegou por trás, sentou-se ao pé dela e disse, você é muito bonita, tem uma cabecinha muito bem feitinha,
muito bem feitinha mesmo, muito apetitosa, uma coisa assim, bué da estranha. E eu tipo, mano, se alguém me diz isso, um homem, e eu estivesse sozinha no meio da rua, eu primeiro vou ficar com uma raiva do tamanho do mundo e segundo vou ficar cagadinha de medo, porque eu não sei o que é que aquela pessoa tem na cabeça, eu não sei quais são as intenções dela, eu estou aqui no meu canto, quero estar sossegada a olhar para o mar, portanto, deixa-me em paz. E eu percebo que isto possa ser confuso, porque é confuso às vezes também para mim perceber onde realmente está o limite entre o assédio e entre um elogio, porque a verdade é que também é bom recebermos elogios das outras pessoas, nós ficamos contentes, enche-nos o ego, aumenta-nos a confiança quando alguém nos diz que nós somos bonitos ou que nós somos inteligentes, pronto, estão a perceber esse tipo de coisas. Claro que também é bom nós ouvirmos, mas eu acho que o limite se traça tendo em consideração bastantes pontos. Eu acho que um deles tem a ver com o contexto. Ou seja, dependendo do contexto ou da forma como a pessoa venha ter connosco, no que é que nós estamos a fazer, como é que nós estamos vestidas, tem que se ter atenção a isso tudo. Porque se eu tiver numa praia sozinha e vier um gajo propositadamente para o pé de mim dizer que eu sou bonita e sou isto e aquilo, eu vou ficar com medo, vou me sentir ameaçada. Se eu estiver no meio da rua e alguém vier comigo de forma respeitosa ou respeitadora, aliás, dizer, olha, era só para dizer, da forma como ele disse, tipo, peço desculpa se estou a incomodar, mas queria só dizer que és muito bonita, e continuar o seu caminho, eu vou ficar feliz, claro que sim. Não nego que possa passar na minha cabeça, tipo, ok, este gajo será que só queria dizer mesmo isto ou estava-me a imaginar despida? Estão a ver? E este pensamento é triste e eu confesso que possa até ser ligeiramente injusto, mas isto é tudo um resultado da sociedade altamente ameaçadora, de forma geral, para as mulheres, porque há tantos maus péssimos de homens, eu vou generalizar aqui. Eu sei que as mulheres também são capazes de assediar e ser desrespeitadoras, tudo isso, tal e qual como os homens, lá está, nós somos seres iguais, pelo menos em termos de deveres e direitos, mas eu vou generalizar só porque é mais fácil estar a falar e quero deixar isto aqui muito assente para depois não me acusarem de eu também ser feminista ou qualquer coisa assim do género. Entretanto perdi-me, o que é que eu estava a dizer? Estava a dizer que como há tantos maus espécimes de homem no mundo, acabam por contaminar, basicamente é por todos ou por muitos pagam todos. Como há tanta gente atrasada neste mundo que não tem o mínimo respeito pelas mulheres, pelo seu direito à privacidade e tudo isso, acaba depois quando há um homem que realmente acha uma senhora bonita e quer-lhe apenas dizer isso para a animar ou para melhorar o seu dia, é mal interpretado, porque nós não sabemos quem é que tem boas ou más intenções, percebem? Portanto, eu também queria deixar isto aqui claro para os rapazes e homens que têm estas dúvidas e acham que às tantas as gajas são todas umas chatas e que já levam tudo a mal. Nós levamos tudo a mal porque temos motivos para isso. Uma pessoa fica na defensiva, obviamente. Se vocês forem para o meio do mato uma vez, forem picados por uma abelha, na segunda vez já vão pensar um bocadinho mais naquilo. Se vocês forem picados por uma abelha outra vez, se calhar na terceira, na quarta, na quinta e na sexta vez vocês já vão com um fato de apicultores para o meio do mato, porque já têm medo de ser picados, percebem? E neste caso do assédio é uma questão muito, muito sensível que mexe mesmo com a nossa liberdade, porque já me aconteceu imensas vezes eu estar aqui em casa e pensar em ir a certos sítios de Lisboa que o acesso não é tão fácil, que se calhar se eu for a pé tenho que passar por 2 ou 3 subidas bué lixadas e que me dava mais jeito, por exemplo, apanhar um Uber, e eu assim que penso nisso, penso na possibilidade do condutor, que a maior parte dos condutores de Uber são homens, me poder assediar ou deixar-me desconfortável, e isso é o suficiente para eu nunca na minha vida ter apanhado um Uber sozinha, percebem? É que chega, é porque é normal quem não vive este tipo de coisas não ter noção do quão incapacitante ou do quão isto pode realmente afetar o nosso dia-a-dia. Portanto, eu quero aqui dizer que afeta realmente, e desculpem-se, por vezes nós podemos ser um pouco injustas, mas somos fruto da sociedade em que fomos criadas, tal como vocês. E voltando à questão de saber se quando é que um
um elogio é de facto um elogio ou quando passa a ser um assédio, tem a ver, como eu estava a dizer, com o contexto, tem também muito a ver com a energia, que por mais que digam que não, sente-se muito. Já me aconteceu várias vezes eu vir a passar na rua e virem pessoas, homens, rapazes, delicadamente dizer-me és muito bonita e pronto, e eu em momento algum me sentir ameaçada ou desconfortável, continuei o meu caminho com um sorriso na cara e agradeci. Já me aconteceu várias vezes e tem tudo a ver com isto, com as abordagens feitas da forma correta. E claro, de certeza já aconteceu também rapazes virem ter comigo dizer que eu sou bué da gira, com boas intenções, mas se calhar aproximaram-se muito rápido ou utilizaram um vocabulário que não era o mais correto, que isto também é importante, é as palavras que as pessoas usam às vezes. Eu costumo dizer, e é dos meus maiores lemas, se é que se pode assim chamar, que as palavras são armas. E que cada palavra carrega energia. E eu acredito muito nisto nas energias, por isso é que estava a dizer também que sento muita energia das pessoas quando nos abordam na rua. As palavras que as pessoas usam, por mais que elas individualmente e isoladamente possam não ter nenhuma carga negativa, utilizada em certas frases, por uma certa ordem, com uma certa entoação, podem ter significados diferentes ou pelo menos interpretações e leituras distintas. E isso acontece muito, muito, muito. E outra coisa, também tem a ver com o timing. Por exemplo, se vocês estão a passar na rua, estão a ir de um ponto A ao ponto B, sempre em movimento, e a pessoa vem com vocês, diz e vai-se embora, é muito diferente e muito menos invasivo do que se vocês estiverem sossegados, sentados num banco a ler um livro ou a ouvir música e que se nota nitidamente que vocês querem estar na vossa, e vir alguém e perturbar essa vossa vontade de sentar-se ao vosso lado, começar a meter conversa, a elogiar-vos à força quase. Pelo menos eu, enquanto Bárbara Cardoso, sinto-me muito mais agredida quando as coisas são feitas dessa forma. Se eu estiver a passar na rua e alguém me mandar um piropo, fico irritada, mas não fico com muito, muito medo, porque estou no meu caminho, esta pessoa está no dele, parou, desde que não me esteja a perseguir, está-se bem. Agora, quando eu decido, e eu também tenho plena noção, e eu sei que tenho que lutar contra isto, não posso ficar fechadinha em casa no papel de vítima, eu sei disso, mas a verdade é que muitas das vezes eu penso, e está um belo dia como hoje está, se calhar eu podia ir para o jardim que está em frente à minha casa, ler um livro, ouvir música, desenhar, fazer qualquer coisa para apanhar ar, apanhar sol, ouvir pessoas, ver movimentos, e na maior parte das vezes eu escolho não o fazer porque eu tenho sempre receio de vir alguém que eu não conheço de lado nenhum, vir falar comigo, meter conversa por qualquer que seja a intenção, que na maior parte das vezes até pode ser um estudante de Erasmus ou um estudante do Algarve que está em Lisboa e precisa de conhecer pessoas, quer fazer amigos, pode ser a mais pura das intenções, mas a verdade é que uma pessoa nunca sabe, e estando contaminada com estas maldades todas e estes problemas todos que existem no nosso mundo e na nossa sociedade, às vezes acaba por ter comportamentos um pouco injustos, mas nós não podemos nunca culpar a vítima. E eu acho que isso é muito importante, e eu estive a ler os comentários daquele vídeo em questão do Pierre Zago, de muitos homens, muitos rapazes a dizerem se tivesses metido com raparigas novas já estavam todas a processar-te por causa de assédios e não sei o quê. E a verdade é que realmente o vídeo são só mulheres, eu diria, dos 40 ou dos 30 e muitos para cima. Não havia nenhuma mulher da minha faixa etária, não havia nenhuma rapariga de 18, 19, 20 anos, não havia nenhuma... Acho que nem sequer havia nenhuma mulher de 30 anos ou 30 anos e pouco. Era tudo dos 40 para cima. E isso pôs-me a pensar que ou ele escolheu não... fazer este vídeo, esta abordagem a raparigas mais velhas, mais velhas não, mais novas, desculpa, mais novas, às vezes as palavras costumam sair, ou ele escolheu não fazer, não ter esta abordagem para raparigas mais novas, porque já sabia que provavelmente a resposta não seria a mais agradável, porque nós felizmente estamos mais informadas e mais proativas em nos defender e mandá-los para um sítio que eu cá sei, ou então foi porque se calhar ele fez de facto essas abordagens com raparigas mais novas e elas não autorizaram a utilização de imagens. Agora, isso levantou-me também outra questão independentemente de qual destes dois cenários foi o verdadeiro, porque é que apenas
as senhoras mais velhas foram bem-sucedidas, ou, aliás, porque é que a experiência feita com estas senhoras foi mais bem-sucedida do que com pessoas mais novas. E isso pôs-me a pensar um bocadinho em contextos históricos ou geracionais e, de facto, cheguei a uma conclusão interessante. De certeza que não fui a primeira a chegar a isto, simplesmente nunca tinha parado para pensar sobre isso. Porque, normalmente, as mulheres mais novas que são abordadas com este tipo de conversas sentem-se ofendidas. E eu notei isso no vídeo, porque apesar de serem todas, no vídeo, mulheres, na sua maioria, dos 40 anos para cima, as mais novas, ou seja, vamos estipular que 40 anos era a idade mínima e que 80 era a idade máxima das mulheres que participaram naquele vídeo, a mulher de 40 anos reagiu sempre pior do que a senhora de 80 anos, e assim proporcionalmente, estão a ver? E isso é muito interessante, e eu acho que tem muito a ver com o facto de, antigamente, obviamente, as coisas eram totalmente diferentes. O acesso à informação não tinha nada a ver, a educação das mulheres, as oportunidades das mulheres não tinham absolutamente nada a ver, porque sim, há muita coisa por resolver, mas nós estamos infinitamente melhores, e isso não há como negar. E eu acho que as mulheres mais novas ficam ofendidas com este tipo de coisas e as mulheres mais velhas ficam lisonjeadas, porque foram habituadas desde pequeninas a serem só isso, a serem objetificadas pelos homens, a serem vistas apenas como um naco de carne para serem apreciadas. Eu, quando digo objetificação das mulheres, há muita gente que não percebe o que é que isto significa, e não é basicamente vocês serem um homem, olharem para uma mulher e verem uma faca ou uma cadeira, não tem nada a ver com isso. A objetificação parte muito da premissa de os homens, de uma forma geral, volto a frisar, verem as mulheres como coisas, não é coisas, como um ser que existe em função deles. E se vocês pensarem bem, e não é preciso ir muito atrás, se calhar a geração da minha mãe já não é tanto assim. E só para vos dar assim uma faixa etária, a minha mãe tem 40 e tais anos, portanto, eu acho que a geração dela já não é tão assim. Mas, por exemplo, a geração dos nossos avós, o que era a vida de uma mulher nessa altura? Nos anos... Uma pessoa que nascesse nos anos 40, a vida dela, de adulta, chegava aos 20 nos anos 70. A vida das mulheres nessa altura, de forma geral, era cresceres, aprenderes em tenra idade a fazer a cama, a fazer alguma comida, a tratar da tua roupa, a pôr-te bonita, a arrumares a casa, a limpares a casa, para um dia arranjares um homem que gostasse de ti por causa disso. De aprenderes a fomentar os teus instintos maternais para um dia dares filhos ao teu marido e seres uma boa mãe, e esse ser o teu único objetivo e intuito na vida. E eu sei que isto pode parecer assim muito dramatizado, mas se vocês forem espremer bem as laranjas deste assunto, o sumo que vai sair é mais ou menos este. As pessoas, e isso via-se em tudo, nos filmes, nos desenhos animados, nos jogos. Normalmente, sempre que a personagem principal é uma mulher, o objetivo final é arranjar um homem no final. É essa a maior dádiva dos céus. E felizmente hoje em dia, tanto no cinema como nos desenhos animados, mesmo que dão na televisão, está-se a alterar um bocadinho isso, e eu fico muito contente porque vamos criar mulheres fortes e independentes que, se encontrarem um homem que as faça felizes mutuamente, ótimo. Se não encontrarem também, tão fixes sozinhas, e nós queremos mulheres e homens desconstruídos, independentes e fortes, não é? Mas eu acho que as reações daquele vídeo tiveram muito a ver com isso, porque como aquelas senhoras foram muito provavelmente educadas dessa forma, do género, eu só sirvo para fazer isto, eu sirvo para o meu marido olhar e dizer que tem uma mulher que lhe faz as coisas, para dizer que tem uma mulher bonita, uma mulher que lhe deu filhos, uma mulher com muitas aspas no verdadeiro, com muitas aspas sentido da palavra. Então, elas ao passarem na rua, a vir do Pingo Doce ou do Mini Preço com as suas comprinhas, e passar um homem que lhes lhes afirmou, aliás, que elas eram bonitas, elas ficavam super felizes porque era
porque é só isso que elas têm de ser, ou é só isso que elas acham que têm de ser, então ficaram satisfeitas. Agora, quando eram mulheres mais novas, que sabem que têm muitas mais qualidades, que provavelmente a intenção por trás das palavras daquele homem não é deixá-la bem disposta ao dizer que ela está bonita, já não reagem tão bem. E é muito interessante perceber isso, porque prova que a proliferação de informação e da discussão e debate deste tipo de temas faz com que a mente e a reação e os comportamentos das pessoas na rua factualmente se alterem. E eu fiquei muito satisfeita com o vídeo em si por ter conseguido constatar e exprimir isto do vídeo. Se gostei do vídeo, não adorei, sinceramente, porque lá está, eu acho que é uma zona muito complicada e há sempre aquela frase de que o humor não tem limites. Eu não sou... Como é que eu ia dizer? Eu percebo que haja formas de brincar com tudo, mas há certos assuntos em que essa tarefa é muito mais complicada para não ser mal interpretada ou para não correr o risco de ofender alguém. E neste sentido eu não sinto que aquele vídeo tenha ofendido as pessoas, até porque ninguém ali se sentiu mal, ninguém ali ficou ofendida e ainda bem, mas se fosse comigo eu provavelmente não teria reagido bem, provavelmente não teria autorizado os meus direitos de imagem para o vídeo, não faço ideia, mas a probabilidade disso acontecer era muito alta, porque eu não conhecia aquele gajo de lado nenhum, eu estava na minha vidinha, sou bonita, ainda bem, os meus pais fizeram-me com a receita boa, mas eu não tenho culpa disso, não tenho que ter a minha privacidade violada por causa da minha cara ou do meu corpo, percebem? E por mais que esses elogios possam vir de um lugar inocente ou bondoso, de querer ser simpático ou cordial, às vezes não faz mal nós pensarmos apenas e não verbalizarmos, percebem? Obviamente, eu sou humana, eu sou uma mulher heterossexual e às vezes estou na rua, passa um rapaz jeitoso e eu penso, bem jeitoso, bem bonito, às vezes até digo, oh Ricardo, já viste este gajo, muito giro. Agora, em momento algum, me passa sequer pela cabeça eu levantar-me, ir ter com a pessoa em questão e dizer, olha, é só para dizer que tu és muito giro, és muito apetitoso. Estão a perceber? De repente já não parece tão normal e é engraçado perceber que este tipo de abordagens em relação a mulheres está muito mais normalizado, porque as mulheres sempre foram telas para serem apreciadas ou bonecas insufláveis para serem engravidadas ou simplesmente empregadas domésticas. Obviamente isso está a ser mudado, felizmente, e eu acho que é por causa deste tipo de conversas. Mas pronto, independentemente disso, este vídeo pelo menos já deu origem a uma boa reflexão. Agora, o que me deixou triste não foi o vídeo em si, e sim os comentários de, obviamente, homens e rapazes desinformados e insensíveis em relação a este assunto, que pura e simplesmente não entendem a nossa posição, que acham que nós somos todas umas feministas radicais super chatas que não conseguem ouvir nada, que não veem o mal que está por trás de algumas frases aparentemente inocentes e que por isso desancam toda a gente nos comentários e pronto, basicamente não entendem, nem querem entender e o problema está aí. Mas pronto, acho que não tenho assim mais nada para dizer acerca deste assunto. De certeza que daqui a bocadinho, assim que eu desligar a câmara, vou-me lembrar de mais alguma coisa, mas também já ultrapassámos a barreira da meia hora, portanto acho que já está na hora de terminar este episódio por aqui. Eu gosto muito de falar sobre estes assuntos, embora eu tenha plena noção de que infelizmente ainda é um assunto um bocadinho fraturante e que causa muita discórdia. Muitas das vezes até há mulheres que podem não se identificar minimamente com o que eu acabei de dizer, o que também me preocupa muito, confesso, porque se é chato e assustador ver homens machistas, ainda mais assustador é ver mulheres machistas. Mas existem, e também existem homens feministas, felizmente, mas
Mas sim, acho que é muito importante continuarmos e cada vez mais a falar sobre este tipo de assuntos, e digam-me nos comentários no SoundCloud ou no YouTube o que é que vocês acham sobre este assunto, qual é para vocês o limite entre assédio e elogio, porque eu própria sinto que eu pensei sobre isto, aliás, já pensei sobre isto várias vezes, mas eu sinto que só hoje é que consegui elaborar assim uma resposta um bocadinho mais concreta, mas isto ainda é tudo muito frágil e eu sinto que é daqueles temas que é difícil chegar assim a uma resposta consensual. Portanto, eu estou sempre a aprender e estou aberta para ouvir as vossas opiniões e quero muito. Digam-me qual é o limite para vocês, se gostam daquele tipo de vídeos, se não, e volto a frisar, nada, absolutamente nada contra o Pierre Zago. Muito sucesso para ele, que ele continua a fazer os videozinhos dele, e pronto. E é isso. Não se esqueçam também de ir ver a tal cena do Extinction Rebellion. Ai, desculpem, engasguei-me. O Extinction Rebellion, que é o tal grupo de movimento ambiental global. E vemos para a semana, amigos. Gosto muito de vocês e adeus.